Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, sempre me rege, me governe, me ilumine para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se quer me ouvir de novo, mais um sorriso lindo e uma salva de palmas para Jesus maravilhoso. Maravilhoso. Abre comigo, por favor, a sua Bíblia, profeta Ezequiel capítulo 3. Livro do profeta Ezequiel capítulo 3. Acharam? Ezequiel 3. No meio da sua Bíblia, Ezequiel capítulo 3. Eu vou lendo. O Senhor me disse: filho de Adão, come o que tens aí. Come este rolo e vai falar até a casa de Israel. Abri a boca e me deu o rolo para comer, dizendo-me: filho de Adão, alimenta teu ventre e sacia tuas entranhas com esse rolo que te dou. Eu o comi e na boca me parecia doce como mel. E me disse: filho de Adão, anda, vai à casa de Israel e dize-lhes as minhas palavras, pois não és enviado a um povo de idioma estrangeiro e de línguas estrangeiras que não compreendes. Se fosses enviado a estes, certamente te dariam atenção. Ao contrário, a casa de Israel não vai querer fazer caso de ti, porque também não querem fazer caso de mim. Palavra do Senhor. Veja a sua Bíblia, vamos aplaudir a palavra do Senhor? Nós sabemos muito bem o que é um cerco de Jericó. Quando Moisés tirou o povo do Egito e levou para Canaã, a terra que jorra leite e mel, durante 40 anos Deus abriu o mar, Deus mandava maná, Deus mandou uma nuvem de glória, Deus mandou coluna de fogo, Deus libertou o povo das picadas das cobras em Madiã. Moisés morreu, Josué assumiu o lugar de Moisés e acontece a queda das muralhas de Jericó e depois de 40 anos, enfim, o povo agora mora na terra prometida. Só tem um detalhe: se nós lermos o capítulo 1 do profeta Josué, o Senhor deixa uma orientação para eles. Se você quiser ter sucesso em tudo aquilo que vocês vão viver na terra, não deixe de ouvir a minha palavra e não desvie dessa palavra nem para a esquerda e nem para a direita. Qual é a garantia de que vai dar tudo certo? Bata no seu peito e diz: não posso esquecer da palavra. Bate no seu peito e diz: se eu abandonar a palavra, se eu esquecer a palavra, se eu desviar da palavra, para a esquerda ou para a direita, isso vai gerar consequências graves. Mas o povo entrou na terra prometida e esqueceu da palavra. Gente, durante 300 anos, Deus amava aquele povo e aquele povo fora da palavra. Deus amava aquele povo e aquele povo fora da palavra, a ponto de Josué reunir o povo na praça e dizer aquilo que está em Josué capítulo 15, versículo 24: eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu acho que vocês estão meio doidos da cabeça. E o povo: não, a gente vai voltar à palavra. E Josué deixando claro: gente, é mandamento. Se a gente esquecer a palavra, vai ser grave. Mas foram 300 anos, aquele povo esqueceu a palavra. E existe uma coisa no mundo espiritual que ninguém mais prega nas nossas igrejas: aquilo que você não aprende pelo amor, Deus permite que você aprenda pela dor. Diga para quem está do seu lado: se não aprender pelo amor, você vai ter que aprender pela dor.
É vontade de Deus que a gente aprenda pela dor? Não. É por isso que Deus teve misericórdia do povo 300 anos. Porque Deus foi amando e tendo paciência. Foi amando e tendo paciência. Mas com medo de te perder. E para não te perder, Ele permite que você aprenda pela dor. É por isso que Santo Inácio de Loyola diz que de todo mal, Deus acaba tirando um bem maior. Eu acredito que Deus nesse momento está chorando. E Ele diz, eu tentei, mas se é assim que vocês querem, é assim que vai ser. Então Nabucodonosor, o rei da Babilônia, invadiu a cidade sagrada de Davi. Gente, foi uma carnificina. O templo foi destruído e até hoje os judeus no Muro das Lamentações choram a queda do templo. Porque eles acreditam que a glória de Deus, a Shekinah, continua lá naquele templo destruído. 2000 anos se passaram. E de Jesus até aqui, e aquele povo continua chorando isso. O templo foi destruído, os objetos foram roubados, a arca da aliança foi levada embora. Depois Davi vai trazer essa arca de volta, mas os sacerdotes foram assassinados. Eu estudei isso e eu descobri 200 sacerdotes foram degolados em praça pública, 33 mil soldados foram mortos. A Bíblia diz que Jerusalém agora, a cidade sagrada, a cidade que Deus ama e amava, agora corre sangue das pessoas pelas ruas. É triste quando a gente vê na Bíblia Jerusalém, a cidade de Davi, sendo chamado como cidade de abutres. O que é abutres? É urubu. Só tinha cadáver, gente morta pela rua e urubu passeando sobre aquela carniça e sangue humano descendo pelas calçadas. Era isso que Deus queria? Não era. Mas aquele povo abandonou a palavra, esqueceu a palavra, desviou da palavra. E quando a gente não aprende pela dor, Deus permite. Quando a gente não aprende pelo amor, Deus permite que a gente aprenda pela dor. Fala para quem está do seu lado, se você não aprender pelo amor, você vai ter que aprender pela dor. Se você não aprende pelo amor, você vai ter que aprender pela dor. O que é que vai acontecer agora? Nabucodonosor, rei da Babilônia, vai pegar 2 milhões de pessoas que Deus amou, que Deus abriu o mar, que Deus mandou maná, que Deus mandou nuvem de glória, que Deus mandou coluna de fogo, que Deus mandou codornizes, que Deus levou de picada de cobra, que Deus fez muralha de Jericó cair. Esse povo que Deus amava, agora vai ser transportado a pé, 2.000 quilômetros, para o sul da Babilônia, um lugar chamado Exílio. E eles vão ficar 70 anos comendo o pão que o diabo amassou. Por quê? Porque abandonaram a palavra. A saída deles, nesses 2.000 quilômetros para o exílio, ela é feita em caravanas. Quem vai nessa primeira caravana? Os jovens. Nessa caravana vai Daniel, que chegando lá, Nabucodonosor vai trocar o nome dele para Betelsazar. Aqueles 3 jovens da fornalha, Misael, Ananias e Azarias, chegando lá, Nabucodonosor vai trocar o nome deles para Sidraque, Misaque e Abidênego. Eles serão jogados na fornalha e Daniel na cova dos leões por brigar pela sua fé. Vai jovens, só jovens. Por quê? Porque Nabucodonosor quer pegar os jovens israelitas, até então hebreus, para transformá-los em soldados do inimigo. Na segunda caravana vai gestantes, lactantes, casais, idosos. Na terceira caravana vai esse menino, que a gente vai pregar sobre ele já já. Um menino de 29 anos chamado Ezequiel. Esse povo precisava passar por isso? Não precisava, mas foram 300 anos desviando da palavra e fazendo besteira, e Deus tentando, e Deus tentando, e Deus tentando, e agora eles vão passar pela prova. O que é que vai acontecer lá durante 70 anos? Quem narra isso é o Salmo 137. O Salmo 137 está escrito assim: todos os dias sentávamos nas beiras dos canais da Babilônia para chorar. Imagina durante 70 anos, um povo que Deus amava, sentado de manhã em jejum, antes do café, na beira de um córrego, de um canal,
para chorar. E eu quero que você saiba que é um choro dolorido, porque é culpa, com medo, com depressão, com angústia, com tristeza, com autoacusação, com mania de perseguição. Todo dia de manhã aquele povo chorava. Por que é que eles estavam passando por aquilo? Porque esqueceram da palavra. Esse é o meu tema. Fala para quem está do seu lado: esqueceram da palavra. Continua o Salmo 137. Dependurávamos nossas harpas e nossas cítaras, porque nós não tínhamos vontade de tocar e nem cantar, mas o inimigo, os nossos opressores, batiam em nós e nos obrigavam a tocar e cantar sem ter vontade. Eu estou falando das 12 tribos: Zabulon, Neftali, Rubens, Benjamim, José, Judá, Levi, Simeão, Assé, Zacá, Dan e Gad, as 12 tribos de Israel. A 7ª tribo é a tribo de Levi, os levitas, os músicos. Portanto, Israel era especialista em louvor. Mas o clima está tão ruim que eles dependuraram as harpas e as cítaras, porque não tinham vontade de tocar. Mas os soldados batiam nele e obrigavam a tocar e cantar sem ter vontade, enquanto davam risadas. Precisava disso? Não precisava. Mas se não aprende pelo amor, vai ter que aprender pela dor. Onde aquele povo errou? Fala para quem está do outro lado: esqueceram a palavra. Metade abriu a boca, o resto não abriu. Vocês morreram no intervalo? Não, só para eu saber, porque de repente a gente já vai para o cemitério e já prega lá, porque talvez lá ressuscita algum cadáver. Fala para quem está do seu lado: esqueceram a palavra. Continua o Salmo 137. Fizemos entre nós um pacto, que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Que pacto é esse? A gente precisa curtir melancolia. A gente era feliz, Deus estava entre nós, as portas se abriam. Quantos livramentos Ele nos deu. Aquele povo era obrigado a ficar lembrando das glórias do passado para se manter vivo. E se algum momento eles esquecessem das glórias do passado, que de castigo a língua colasse no céu da boca, para eles não esquecerem que Deus foi fiel. Quem fez cagada foi a gente. 70 anos comendo pão que o diabo amassou, sem nenhum pingo de necessidade. Por quê? Porque esqueceram da palavra, desviaram da palavra. E quando você não quer aprender pelo amor, infelizmente Deus permita, mesmo chorando, que você aprenda pela dor. Sacode quem está na esquerda e na direita, à frente, atrás, em cima, embaixo, de um lado e do outro, e pergunta: você está entendendo o que Moisés está falando? Quem está entendendo pode aplaudir. Enquanto esse povo está na Babilônia, Deus começa a levantar profetas com objetivos diferentes. Deus levanta o profeta Jeremias para dar àquele povo uma visão de esperança. Olha, um dia vai passar. Deus levanta o profeta Isaías para dar consolo. Chora não, vai ficar tudo bem. Mas o profeta Ezequiel foi levantado com um único objetivo: mostrar para eles aonde eles erraram, quando esqueceram da palavra. Esse rapaz Ezequiel, ele tem 20 e poucos anos, ele é filho de um sacerdote muito conceituado, chamado Betuel. E é interessante que o livro do profeta Ezequiel tem 47 capítulos e 36 visões. Ele tem um dom extraordinário. Deus fala com ele por visões. Nesse momento chega a hora dele começar a trabalhar. E o Senhor disse: vem cá. Para você falar com o povo que eles erraram quando eles esqueceram da palavra, eu preciso que você coma a palavra. E aí então ele tem uma visão que um anjo chega para ele com uma bandeja, e nessa bandeja está o pergaminho. E no Antigo Testamento o pergaminho dos profetas maiores, os profetas menores, da Torá, o livro da lei, mas que hoje é a nossa Bíblia.
Então, o profeta Ezequiel recebe uma bandeja com a palavra, e o Senhor diz, come. Ele come. Eu fico viajando na maionese, eu fico imaginando eu pegando a Bíblia, e o Senhor come o rolo. Enquanto ele comia, ele teve o seguinte discernimento: quando descia pela minha boca era doce como mel, mas quando chegou no estômago era amargo como fel. Por quê? Porque é muito bonito, mas na prática é azedo viver. É gostoso enquanto entra, mas no cotidiano produz azia, refluxo, azeda. E aí eu fico imaginando o sentimento de Ezequiel comendo a palavra, e a palavra gostosa na boca e dolorida no estômago, gostosa na boca, e o Senhor pergunta para Ezequiel, você está entendendo? Tô. Foi isso que Israel fez comigo. Israel ficou com os lábios falando que estava todo lindo, mas na prática azedou, ele esqueceu da minha palavra. Agora levanta-te e vai até a casa de Israel e diga para eles que foi isso que eles fizeram comigo. Eles traíram a minha palavra e a palavra azedou no estômago deles, que se eles não voltar a acreditar na minha palavra e obedecer a minha palavra, eu não tiro deles aqui, eu vou deixar eles morrer nesse lugar. E aí eu fico imaginando Ezequiel dizendo, então beleza, como rolo, cospe rolo, e como rolo, cospe rolo. Ele vai agora cuspir o próprio rolo que ele comeu. É como se fosse uma Bíblia viva. Esse homem agora é a palavra viva. Ele precisa comer, cuspir aquilo que ele comeu. E então ele começa. E é interessante, nós não temos tempo aqui agora, mas se você estudar os 47 capítulos do profeta Ezequiel e as 26 visões, o tempo inteiro ela está voltada na palavra. E aí ele começa dizendo, eu arrancarei de vós o coração de pedra, eu colocarei em vós um coração de carne, eu meterei em vós o meu espírito, para que obedeceis de novo a minha palavra. Veja que o projeto não é nem mudar o coração, o projeto é voltar para a palavra. O projeto não é nem derramar o espírito, o projeto é voltar para a palavra. Depois ele tem uma outra visão, que é Ezequiel 37, dos ossos ressequidos. E ele vê aquele vale de caveira, e o Senhor pergunta, você está vendo? Ele, estou vendo. Você acredita que esse povo de Nova Lima pode ressuscitar de novo? Ele falou, eu acredito. Então libera a palavra, começa a dizer para eles do poder da palavra. E é interessante quando chega em Ezequiel 47, da famosa, maravilhosa fonte que jorra do templo, ela sai do lado direito do altar, passando pelo ambão da palavra. Ou seja, todo o discurso de Ezequiel na Babilônia é a palavra, a palavra, a palavra. Foi por isso que ele comeu a palavra, para cuspir palavra. Ele é o homem para mostrar que se nós não voltarmos à palavra, nós ficaremos escravos na terra do inimigo e não poderemos voltar para trás. Esse é o tema que me deram para pregar. Significa que a gente abandonou a palavra. Fala para quem está do seu lado, senão não precisava pregar. Abre a boca, miserável. Fala para quem está do seu lado, volta para a palavra, volta para a palavra, volta para a palavra, volta para a palavra. Que palavra é essa? De Deus, velho. É simples. Alguns exemplos práticos. Jesus foi tentado no deserto. Quaresma começa amanhã. O diabo tentou Jesus com o quê? 3 textos da palavra. E Jesus afastou o diabo como? Com 3 textos da palavra. Então eu entendo que Jesus tinha o rolo, a palavra dentro dele, mas o diabo também tinha. Então o diabo entende mais de Bíblia do que você que é carismático. Fala para quem está do seu lado, até o diabo tem Bíblia e você não tem. Como é que Jesus venceu o diabo? Na palavra. Exemplo número 2. Quando São Paulo, no capítulo 6 de Efésios, ele monta ali o apetrecho da batalha, a armadura do cristão. Na cabeça, o capacete da salvação. No braço,
O escudo da fé no peito, para proteger os jogos vitais, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, a sandália da paz, mas na hora de atacar, a espada da palavra. Portanto, qual é a maior arma que um ser humano tem? É a palavra. Por que você briga na hora de resolver problema de casal? Porque é a sua palavra, não é a palavra. Então não tem discernimento, você fala fora da hora, fala besteira, dá problema. Porque você não está munido da palavra, você não está na autoridade da palavra, você quer falar a sua palavra. Como é que se resolve o espírito de divisão? Parando de dizer o que você pensa e começando a dizer o que a palavra diz. Eu sou pregador e eu sou perseguido. Será que é perseguido porque é profeta ou é perseguido porque é inconsequente? Porque quando você fala o que você pensa, dá problema. Mas quando você prega a palavra cura, salva e liberta. Ninguém tem argumento na palavra. Pode aplaudir, ninguém tem argumento na palavra. Você pode ser inteligente e não gostar do meu jeito. E azar é seu também. Mas você não tem contra-argumento contra a palavra. Porque a carta aos Hebreus capítulo 4 diz que a palavra é como que uma espada de 2 gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito. Aquilo que a psicologia não consegue, aquilo que a psiquiatria não consegue, aquilo que a reencarnação não consegue, a palavra consegue. Ela vai até a divisão, ela vai lá onde a alma e o espírito se juntam. Antes de Freud, Paulo já dizia que a palavra vai até a psique humana. E a minha tristeza é essa: nós católicos abandonamos a Bíblia. A renovação carismática abandonou a Bíblia. A renovação carismática, quando eu entrei na renovação há 28 anos atrás, a gente era chamado de crente, porque vivia com a Bíblia debaixo do sovaco. E a gente acertava e tudo dava certo. Por quê? Porque para namorar a gente tirava uma palavra, para ficar noiva a gente tirava uma palavra, para casar a gente tirava uma palavra, para educar os filhos a gente educava na palavra. Eu sou de uma época da renovação que antes de falar papai e mamãe, o filho da gente orava em línguas. E hoje os filhos carismáticos com 4 anos tem celular na mão, tem cabelo pintado de azul, com 9 anos tem alargador, tem piercing, e a gente não tem moral. Na nossa casa não tem uma palavra, a gente não obedece a palavra, a gente não educa a palavra. Fala para quem está do seu lado: se largar a palavra vai dar merda, vai dar merda. Exemplo número 3, que são as coisas que os protestantes erroneamente não entendem. Porque foram anunciar Jesus, a sua mãe está aí fora. E Jesus falou: que tenho eu com ela? Está vendo? O próprio Jesus desprezou a mãe, desprezou seu nariz. Olha o que Jesus disse: quem é a minha mãe? Todo aquele que escuta e vive a palavra é a minha mãe. Jesus só estava reafirmando que Maria estava vivendo a palavra na íntegra. Tanto é que quando ela sobe até a casa de Isabel e começa a cantar o Magnífica, o canto mais perfeito da face da terra, que tem pedaço do canto de Moisés, tem pedaço do Êxodo, tem pedaço do canto de Ana, é o canto mais perfeito da Bíblia, é o Magnífica. E ela começa a cantar, e Isabel diz para ela: as coisas hão de acontecer em você, porque você creu na palavra que o anjo anunciou para você. Maria vivia a palavra. Maria comeu o rolo da palavra. Jesus vivia a palavra, comeu o rolo da palavra. Quanto custa uma pizza? R$50, 8 pedaços, ainda dá azia e engorda. Quanto custa uma Bíblia? R$50. É uma vergonha uma pessoa não ter uma Bíblia em casa. Fala para quem está do seu lado: chupa essa manga aí. Moral da história: a gente está perdido. Aqui eu tenho algumas críticas, mas não tem nada a ver com isso também. Eu sou só um Zé Ruela na fila do pão.
Porque num grupo de oração de 2 horas tem bilhões de coisas. Mas a pregação da palavra é só 10 minutos. Parece que a palavra não é tão importante. Aí por isso que os pregadores não querem mais nem rezar, nem estudar. Porque para que você vai rezar e estudar para falar 10 minutos? Não precisa. É só ser inteligente que no bico vai. A gente arrancou a palavra. Quem aqui é antigo na renovação? Eu tenho 28 anos de caminhada, eu posso te falar. Eu aprendi num banco de grupo de oração, tudo aquilo que você for fazer, ora e tira uma palavra. O que é tirar uma palavra? Você jejum o dia inteiro, no final da noite, Senhor, eu quero oferecer esse jejum, porque eu preciso comprar uma casa. E você fecha a sua Bíblia, arranca os marca-página, deixa ela bonitinha, e candarialabarachana, me fala na palavra, e a gente abre. A palavra só falta para falar o nome da rua que você tem que comprar a casa. É tira e queda. Em 28 anos de caminhada, 26 pregando, eu não lembro a última vez que eu errei na minha vida, porque eu nunca fiz nada sem tirar uma palavra. Quem manda na minha vida é a palavra. Eu aprendi isso num banco de grupo de oração. Aí como é que você vai ensinar hoje os carismáticos a tirar uma palavra, sendo que todo mundo está levando o aplicativo da Bíblia? Ninguém tem mais o rolo, não tem um rolo. Já tem pregador pregando com tablet. Já tem pregador abrindo aplicativo na Bíblia e passando o dedo. Eu queria que você soubesse que aplicativo de Bíblia contém Bíblia, mas não é a palavra. A palavra é essa aqui, ó, para você chorar, anotar, rabiscar, a lágrima pingar, você colocar a data, dizer eu tomo posse. Ele falou comigo, você precisa comer o rolo, se apaixonar pelo rolo, estudar a palavra, ler a palavra, gritar a palavra. Pergunta para quem está do seu lado, você morreu ou você está vivo? E aí você sabe que nós estamos vivendo tempos difíceis. É por isso que Paulo manda uma carta para Timóteo, um menino de 21 anos, que vai cuidar de uma igreja grande, que é Éfeso, que é o tema da ECC esse ano. E ele fala, ninguém dá valor em mim porque eu sou muito novo. E ele fala que ninguém despreze você por ser jovem, mas dedica seu tempo na palavra. Porque ela vai te educar, te corrigir e te capacitar, mesmo com 21 anos, para cuidar da igreja. Mas não desvie da palavra, porque ela vai ensinar você o que está certo, o que está errado. O que Paulo está dizendo? O termômetro para saber se pode ou não pode é a palavra. Eu posso fazer tatuagem ou não pode? Vai na palavra, está escrito lá, ué. Eu posso morar junto sem casar? Porque o padre Ciclano falou uma coisa, o freio da minha paróquia falou outra, e agora? E aí a palavra fala. A palavra fala de comprar terra, a palavra fala de construir prédio. Se você quiser saber se a Vale está cumprindo o que ela tem que cumprir, é só na palavra. A palavra fala de minério, fala de fundação, ela fala de montanha, ela fala de sondagem de terra. Se você for comprar fazenda e você não tiver um topógrafo, a palavra fala de topografia. A palavra fala de casamento, de educação de filho, ensina a ser marido, ensina a ser mulher. Esse dia eu fui fazer uma pregação sobre educação de filhos. Eu encontrei 28 textos bíblicos ensinando a criar filho. Por que a gente não sabe criar filho? Porque a gente não tem Bíblia na casa da gente. A gente não lê Bíblia na casa da gente. Aí fica fazendo merda e depois vem pro grupo de oração pedir oração pro filho que não obedece. Como que ele vai obedecer? Você não educou na palavra. Metade já não aplaudiu mais. Metade já não aplaudiu. Eu gosto disso. Pergunta para quem está do seu lado, você morreu ou você está ouvindo o que ele está falando? Lê lá o livro dos Provérbios, você vê de Salomão? Ai, Moisés, queria que você orasse por mim, porque eu comprei uma carreta junto com um cunhado meu. E aí, Moisés, só Deus sabe o que nós estamos passando. Eu tive um prejuízo. Eu rezar por você, a Bíblia fala se você pode ou não fazer negócio com o cunhado. Está escrito lá, ó. Idiota. A Bíblia fala sobre emprestar dinheiro. A Bíblia fala sobre homem, fala sobre mulher. Que bonito Salomão, novo, jovem, parecendo
um cavalo na cerca, não podia ver uma mulher. E aí ele escreve: cuidado com a mulher bonita, empinada, porque chega e conquista os seus olhos e depois toma o teu coração e te joga no chão. Salomão dizendo: cuidado, às vezes a aparência é bonita, o Instagram tem filtro na foto, mas o coração dela é ruim. Ai, Moisés, reza para mim, porque eu estou saindo agora de um namoro. O cara era lindo, maravilhoso, eu tinha um olho azul, era bombado, a família dele era da igreja, mas era um relacionamento abusivo, ele me maltratou. Não, a palavra está dizendo, isso é gente para casar, mas você não tem palavra e vai namorando com o primeiro Zé Ruela que aparece aí na sua vida. Está escrito aí. A palavra fala sobre ter filho. A palavra fala sobre o espaço entre um filho e outro. Porque hoje é muito lindo dizer que é aberta a vida, mas você tem 3 anos de casado e 4 filhos. É quase que com o mesmo peito você amamentou 1, 2, 3, 4. Parecia uma holandesa. E aí a sua vida está uma bagunça. Você tem um de 6 meses, um de 1 ano e meio, um de 2 e pouco, um de 3. E sogra envolvida, e você no fundo da sogra. E aquela bagunça toda. Ai, Moisés, eu não consigo rezar. Foi claro, um filho do outro, outro do outro, do outro, do outro. Não é que você é aberta a vida, que você precisa ter um por ano. Você precisa ser inteligente. A palavra fala disso. Mas ninguém tem a palavra. Ninguém tem uma palavra. Fala para quem está do seu lado: a minha vontade é pegar uma Bíblia agora e quebrar sua cara. A palavra fala de dinheiro, a palavra fala de negócios. Todo dia a gente recebe oração. Eu recebo 100 pedidos de ajuda por dia. Moisés, eu estou vivendo uma crise financeira, eu acho que as pessoas têm inveja de mim. Você paga dízimo? Não, dízimo? Não é inveja não, o seu dinheiro é maldito, porque a palavra explica que quem não é dizimista, o dinheiro não prospera. Não existe oração de cura e libertação para vitória financeira. O dízimo é a única receita bíblica de Deus prosperar na tua vida, afastar o migrador e o devorador que come o seu dinheiro pelo fundo e fazer no final do mês sobrar. Mas você não lê Bíblia, aí você fala: eu não dou dízimo que é aquele padre, porque é o padre, porque aquele só pede dinheiro, porque ajuda o padre. Você não entende nada, porque você não tem uma Bíblia, não lê uma Bíblia. Fala para quem está do seu lado: se afastar da palavra vai dar merda. Fala. Está entendendo, irmão? É claro que eu sou pregador, é claro que eu estudo Bíblia há 26 anos. Eu gravei agora um curso ensinando a Bíblia inteira. Estou vendendo curso, não está nem aberto o curso. Mas não é porque eu sou pregador. Quando eu entrei num grupo de oração, a primeira coisa que falaram que eu tinha que ter uma Bíblia debaixo do sovaco. Nós ia para o grupo, era assim. Depois a Ave Maria quebrou o galho e fez umas com capa. Aí nós ficamos menos crentes e ficou um pouco mais católica. Qual que era a identidade do carismático? Tinha uma Bíblia debaixo do sovaco. Eu aprendi a fazer tudo na palavra. Eu namorei 7 meses. Enquanto Deus não deu pra gente uma palavra, que Ele tinha um projeto, eu e a minha esposa não nos beijamos. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo ou não está entendendo? Abra a boca, ordinário, pergunta. É fácil entender Bíblia? Não, mas hoje existe internet, na minha época não tinha. Esse é o problema, né? Tem gente aqui que recebe a homilia diária de Padre Zé Augusto, Frei Gilson, Padre Paulo Ricardo, Padre Zé Eduardo. Mas você mesmo não sabe qual é o evangelho do dia, porque alguém conta para você. Mas quando é que Deus vai falar direto com você a vontade dele a seu respeito?
Ou você vai ficar a vida inteira dependente de quem fala com Deus, e você que tem acesso nunca vai ter acesso. Eu não quero saber de homilia diária, eu não quero saber o que alguém pensa, não, eu quero saber o que Deus fala comigo. O nome disso é Lexio Divina. Você pega a sua Bíblia, Mateus capítulo 6, entra no teu quarto, fecha a porta e começa a anotar a palavra, riscar a palavra, colocar aquelas canetas fluorescentes, marcando, datando. Foi o que o Padre Jonas ensinou a gente, a Bíblia no meu dia a dia, a Bíblia foi escrita para você, tirar ali da palavra um conceito, uma promessa. E ali a palavra começa a brotar e vai brotando e ela vai queimando como os discípulos de Emaús diziam, bem que o nosso coração queimava quando ele nos falava da palavra. E a palavra vai queimando o coração da gente, a gente vai querendo mais. E aí palavra é igual namoro. Se você lê todo domingo, você não entende nada. Mas você começa quarta e domingo, você entende mais. Você começa segunda, quarta e domingo, entende mais. Se começa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, é igual namoro, vai criando intimidade, já vai conhecendo pelos olhos. E a palavra vai queimando e você vai ficando inteligente. E as coisas vão melhorando, e aí você vai tendo sabedoria, inteligência, perspicácia, olhos de águia, as coisas vão se abrindo, seu uau, como que eu era burro, agora é a palavra. Por isso o salmista diz que a palavra é a lâmpada que ilumina os nossos passos. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo ou não está entendendo? Não está ok, foi eu que bati aqui, Está entendendo ou não está entendendo? Sim. Eu queria que você fizesse um compromisso comigo e com você. Larga essa desgraça desse celular. Vamos ler em 2023. Larga essa desgraça desse celular. Fala para quem está do seu lado, vamos ler em 2023. Eu poderia fazer o caminho contrário de todo pregador que está começando. Gente, me segue no Instagram. Não quero que você segue o Instagram, não. Quero que você vá cuidar da sua vida. Vai cuidar da sua vida. Porque se você entender na palavra o que você tem que fazer da sua vida, é um problema a menos para eu resolver. Então você cuida da sua, eu cuido da minha, você já me ajuda muito. Sai de rede social, isso é uma desgraça. Vai ler. Ler, estudar, ler. Quando eu entrei na renovação, eu tinha uma coordenadora que era o cão. Mas a Lúcia ensinou a mim algumas coisas importantes. Lá no final do grupo de oração tinha uma mesinha, onde tinha os DVDs do Padre Jonas e Padre Léo, desse tamanho. Quem lembra das fitas de vídeo, era desse tamanho. Parecia uma mala. E as fitas cassete que rebobinava na caneta. E aqueles livros antigos da renovação, Ide Evangelizar os Batizados, Padre Alírio Pedrinho, Prado Flores, Obed de Grandes. Nu, eu tô velho pra caramba. A Lúcia obrigava a gente toda segunda-feira pagar 50 centavos e levar um livro e um CD ou vídeo, e na semana que vem entregar lido e assistido e pegar de novo. A Lúcia nos obrigava a escutar uma pregação por semana e ler um livro por semana até o próximo grupo de oração. 28 anos eu estou aqui. Aí eu pergunto para você, quantos livros você lê? Não é nem por semana não, por ano. Qual é o problema, Moisés, de eu não estudar a palavra? Quando a vida nos cobra uma atitude, a gente fica louco. Pandemia, ai, o que vai ser agora? É a besta, é não sei o que, é Jesus voltando, é castigo de Deus. Ai, Moisés, e agora? Que problema que teve? Busca na palavra a resposta. Está tudo resolvido, está tudo sob controle.
Quem é que não ficou louco da pandemia? Quem tinha conhecimento da palavra. Aí teve grupo que fechou, teve servo que caiu em adultério, teve lugares que a renovação foi desmontada. Eu acabei de vir agora de um estado que tinha 47 grupos, só tem 30, 17 fecharam na pandemia. Todo mundo com medo de morrer. É medo de morrer porque você não entende da palavra, não? Não estou entendendo, não estou entendendo. Aí veio a vacina. Porque o anticristo, a marca da besta é a esquerda, é a direita, é comunismo. E agora, eu entendo da palavra. Mateus capítulo 6 diz: se quiseres falar com Deus, entra no teu quarto, fecha a porta. Eu e a minha família entramos para o quarto. Eu e a minha comunidade entramos para o quarto. Deus deu a direção. Se a gente tomou vacina ou não, não é da sua conta. Nós obedecemos, ficou tudo em paz. Não tem polêmica nenhuma. Nós estávamos na palavra. E quem que bancou nossa decisão? A palavra. Não foi vídeo, não foi político, não foi médico gravando vídeo, não foi live, porque eu não dependo de live para falar com Deus. Eu e a palavra, nós falamos com Deus. Quem gosta de live nem aplaude. Ordinário. Pergunta para quem está do seu lado: morreu, está vivo, está entendendo? Não está? Está entendendo, meu irmão? Tá, meu irmão? É isso aí. Entendendo, brother? Simples. Aí começa a campanha política. Gente, que diarreia mental na cabeça dos católicos. É só bosta na cabeça. Nesse carnaval eu preguei numa diocese onde a renovação foi destruída por causa de Lula e Bolsonaro. Olha o foco do povo da igreja. Brigando. A política acabou em outubro, a vida do povo parou, agora está todo mundo magoado, agora brigaram com o padre, virou um inferno danado, mas ninguém está na palavra. Ninguém obedece a palavra, ninguém quer saber da palavra, e começa todo mundo na internet, um monte de gente falando bosta, e vira aquela bagunça, e agora sobra para a gente ir lá arrumar a lambança dos outros. Fala para quem está do seu lado: você não tem juízo na cabeça, não? Não tem juízo na cabeça? Agora imagina comigo que o fundador de um grupo de oração é o Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo é uma obra de Deus, não é uma obra humana. O grupo de oração é uma obra de Deus, não é uma obra humana. E aí gente que deu a vida, que foi perseguido, que foi humilhado, que sangrou, que lutou para manter um grupo de pé. Aí você chega lá e destrói uma obra que é do Espírito Santo, com alguém que pagou um preço para o grupo estar ali, e você destrói isso em rede social por causa de política. Se eu sou Deus, eu faço igual Sodoma e Gomorra. Eu começo a mandar bola de fogo em cima da sua casa. Pá! Alguém está me ouvindo ainda? Eu vou acabar a pregação. Morreu todo mundo? Alguém está me ouvindo? Está me ouvindo? Onde você estava? Você chegou agora? Você chegou agora. Você não estava aqui antes. Alguém está me ouvindo? Aproveita que eu não volto aqui nunca mais. É sua última chance. Sua última chance de me ver. Não, tô famoso mesmo. Agora não é fácil mais não. Alguém está me ouvindo? Daqui a pouco eu termino a pregação e você só tem que gravar uma coisa. Eu preciso voltar para a palavra. Eu posso acertar minha família inteira se eu voltar para a palavra. Eu posso parar de errar na vida se eu estiver na palavra. Eu posso escolher a faculdade certa se eu estiver na palavra. Eu posso me dar bem nos meus relacionamentos se eu não desviar da palavra. O meu ministério pode deslanchar na paróquia se eu não desviar da palavra. Agora, se eu desviar para a esquerda ou para a direita, a consequência vai ser isso aqui: 70 anos de Babilônia, comendo o pão que o diabo amassou. E você vai perguntar: onde eu errei? Você parou de amar a palavra de Deus. Pergunta para quem está do seu lado: você tem Bíblia? Não, só pergunta, porque tem gente que tem celular e não tem Bíblia. Pergunta.
Só para constar, uma pessoa pelada e sem Bíblia, a vergonha é a mesma, tá? Só para constar. Aliás, talvez pelada, a vergonha tem sido menos do que a Bíblia. Eu vou repetir, tem gente perguntando o que você falou? Uma pessoa pelada, sem roupa e sem Bíblia, a vergonha é idêntica. Porque você está nu do mesmo jeito. Nu e burro. Por isso faz tanta cagada. O que me dá autoridade espiritual para eu corrigir minhas filhas adolescentes? A palavra. Filha, vem cá. É assim que funciona. É isso que o papai aprendeu. É assim que está escrito. É assim que dá certo. Foi assim que Davi falou. Foi assim que Salomão fez. Foi assim que Jesus ensinou. Você está entendendo isso aqui? Estou entendendo, pai. Então é isso. Independente do que seu pai acredita, aqui em casa a gente obedece a palavra. Tá bom, pai. Acabou. Agora você tem em casa um filho de 14 anos com o cabelo pintado de azul, 2 brincos em cada orelha, fumando narguile, parece uma calopsita, né? Ainda coloca aqueles cabelos todo amarelo, branco, amarelo e tal, coloca uma meia furada e pinta aquilo ali, parece a bandeira do Brasil na cabeça. E você pega a foto do filho e vem para o grupo de oração. Moisés, eu queria que você orasse no meu filho. Orasse, o seu filho está precisando é de pai e mãe dentro de casa. O que está precisando é autoridade espiritual. A sua casa está uma favela. A sua casa está uma favela. Quem educa filho não é missa de colibertação, não. Quem educa filho é você. Ah, porque eu moro no fundo da minha sogra e aí é complicado, porque eu corrijo meu filho aqui e aí ele vai lá para frente, lá na frente a minha mãe mima. Então em 2023, em nome de Jesus, aluga uma casa para você ter privacidade. Como é que você vai pagar? Deus provê, Deus proverá, mas pelo menos sai do rabo da sua mãe, do seu pai para você viver. Mas aí é o pai que leva na escola, é o avô que busca. Aí você come na casa da mãe, aí troca de roupa na casa da sogra. Aí não tem moral para fazer nada que a palavra pede. Por quê? Porque você casou antes da hora, você precipitou, não precisava morar no fundo. Agora você tem rabo preso, você não consegue viver a palavra. Todo mundo manda na sua vida. Ai, Moisés, reza para mim. Você não precisa de oração não, filho. Quem casa quer casa. Você precisa de casa, privacidade. Se eu não falar essas coisas dentro da igreja, quem vai falar, Dinaldo? Se eu não falar isso na igreja, quem vai falar? Está entendendo, Bárbara? Entendendo, irmã? Quem vai falar isso? Esse dia eu fui pregar no Mato Grosso, num lugar onde só tem soja e avião. O cara que me acolheu tem avião. Eu fiquei numa casa de 5 milhões. Só soja, caminhonete. Uhul! Aí o cara falou, eu queria conversar com você porque eu estou vivendo uma crise. Aí o cara chegou com uma caminhonete de 450 mil. Eu falei, essa caminhonete é sua? Não, é de pai. Eu falei, e você mora onde com a sua esposa? Então, é porque no terreno do meu pai tem várias casas. É na casa de pai. Eu falei, você trabalha com quem? Então, na fazenda do pai. Eu falei, já descobri a crise. Fala com a sua menina para casar com o seu pai. Falei, você é um banana. Você é um Zé Ruela. A caminhonete é do seu pai, o terreno é do seu pai, a casa é do seu pai, a soja é do seu pai. Essa menina tinha que ter casado com o seu pai. Você é um banana. Corta o cordão umbilical, arruma um serviço, aluga um barracão, começa do zero. Daqui 15 anos tudo que você conquistou é Deus abençoando você, não é dinheiro do seu pai. Mas quem é que entende isso? Quem entende da palavra. Sem a palavra você acha que está fazendo um bem com o seu pai. Papai tem lá um mercadinho lá, já está ficando velho, não está aguentando trabalhar. Fazer o quê, né? Cuidar do mercadinho de papai. Quem falou que você tem que cuidar do mercadinho do seu pai? Tem que saber o que a palavra quer para você. É melhor seu pai fechar o mercadinho e aposentar do que você herdar um mercadinho para honrar o seu pai, que não seja a vontade de Deus. Mas quem que entende isso? É quem entende da palavra, é quem ora, quem reza, quem estuda, quem procura, quem quer resposta.
E aí a gente vai dando cabeçada, aí a gente chega no grupo de oração com aquela carinha de quem peidou na igreja e fala, ai, reza para mim, porque não tá fácil, né? Papai ficou velho, ele tem um mercadinho, esse mercadinho tem 57 anos, tá na hora de fechar essa merda também. E aí agora eu tô cuidando do negócio do pai, mas aí eu trabalho sábado, trabalho domingo, porque você sabe, né? Mercado não tem dia, não tem hora, aí eu tenho que largar a renovação, aí eu tô rezando pouco, aí eu tô com depressão, e aí tá tudo dando errado. Eu falei, pois é. Idiota, jumento. Está entendendo, irmã? Tudo, irmã. Está entendendo, irmã? É sobre isso. Alguém tem que falar isso na igreja, irmão. Tem que ser eu tenho que falar. Faz um compromisso comigo em 2023. Que nós vamos estudar a Bíblia, que nós vamos buscar a palavra, que nós vamos orar na palavra, que a palavra vai falar conosco, a palavra vai nos dar direção, nós vamos parar de fazer caca, de fazer merda, que nós vamos acertar, porque a palavra vai testificar, vai nos dar discernimento, vai nos dar sabedoria. Faz esse compromisso de voltar para a palavra, e eu garanto para você, em nome de Jesus, quem está obediente na palavra nunca vai errar e não vai sentir nenhum tipo de consequência. Não vai. Até para estar aqui falando desse jeito, eu estou seguro na palavra que eu estou falando. Porque aí, se você gostar de mim, se eu nunca mais puder voltar aqui, não muda em nada a minha vida. Eu estou na palavra. A palavra dá essa segurança. A palavra dá essa garantia. A palavra dá garantia. Fala para quem está do seu lado, a palavra testifica. Fala para quem está do outro lado, a palavra testifica. Quero citar aqui o Padre Pio. Padre Pio disse assim: algumas das minhas crises eu encontrei resposta no rosário. Outras das minhas crises eu achei resposta na Eucaristia. Mas quando o diabo queria entrar na minha mente, eu venci o diabo na palavra. Olha que legal. Quando o diabo queria bagunçar a minha cabeça, espírito de confusão, perturbar, confundir, como é que eu venci o demônio? Na palavra. E esses dias eu estava me perguntando, porque eu tenho alguns padres amigos exorcistas, e eles disseram: Moisés, na pandemia, a gente que é exorcista, a gente sentiu que o demônio agiu na cabeça das pessoas. E é por isso que muita gente saiu da igreja, porque rolou um apagão na cabeça das pessoas, esqueceram de tudo. Do que pregou, do que cantou, do que estudou, da canção nova, das músicas, do renovação, do Enfe. As pessoas esqueceram de tudo, houve um apagão na cabeça das pessoas. E eles disseram: o demônio fez isso, mexeu na cabeça das pessoas. E aí eu fui entender por que São Paulo aos Efésios fala sobre as armas e tal. E depois eu encontrei o Padre Pio dizendo: quando o demônio tentou bagunçar aqui, eu venci o diabo com a palavra que estava aqui. Esses dias, conversando com a minha esposa, ela perguntou: você já teve a oportunidade de me trair? Eu falei: muitas vezes. Inclusive nos Estados Unidos, na Inglaterra. E ela perguntou: e por que você nunca me traiu? Falei: porque antes de você chegar na minha vida, eu já tinha uma aliança com uma palavra antes de te conhecer. Então, se eu trair você, eu vou rasgar um pacto que não é com você. Eu fiz um pacto com o altar de Deus, com a palavra dele. Então a minha convicção de amar uma única mulher todos os dias da minha vida, ainda que ela não merecesse ou que ela mereça, não é ela. É um pacto que eu tenho com a palavra. Se eu rasgar a palavra, acabou. Então por que eu vou ser fiel a uma mulher só? Porque eu estou na palavra. Não é por causa da mulher, é por causa da palavra. Eu sou louco? Os servos do meu grupo de oração estão tudo largando. Por que eu não desanimo? Eu não tenho pacto com o servo do grupo de oração. Eu quero que ele se dane. Eu tenho pacto com a palavra. A palavra me trouxe para cá. Aqui é meu grupo, aqui é meu lugar. Eu estou apoiado na palavra. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Quer ir embora? Vai você. Eu não vou sair não, você está louco? Eu não tenho aliança com você não, eu tenho aliança com a palavra. A palavra me pôs aqui. Quando você entende isso, fica mais fácil.
Que o Senhor nos dê a graça desse processo de maturidade. Amém, queridos? Amém. Fala para mim que você entendeu. Alguns estão com cara de defunto mesmo, mas assim, só para eu entender que você entendeu. Entendeu? Fala para quem está do seu lado a palavra, volta na palavra, volta na palavra, vai ficando de pé, vamos aplaudir a palavra, volta na palavra, a palavra é a palavra, é a palavra.